Gente querida, eu tenho uma atitude, é fruto de um princípio de vida. Eu deixo para me gratificar depois. As coisas desagradáveis eu sempre escolho fazer de manhã cedo. Eu passei a vida inteira trabalhando e a primeira coisa que eu fazia era chegar no escritório, chamar os que trabalhavam comigo e pedir todos os abacaxis, as piores coisas, para resolver logo cedo. Para eu trabalhar o resto do dia nas coisas que me dão alegria e prazer. Eu faço isso com comida, por exemplo. Eu sempre provo num prato, quando não é algo de mistura, de misturar para ficar melhor, só um prato que você coma aos pedaços, eu sempre provo o que mais me apetece, dentre as coisas que eu gosto, e deixo por último. Foi um princípio que eu aprendi com Jesus. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente é que servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Aprender a deixar as melhores coisas para depois e gratificar-se depois das coisas que precisam ser feitas logo é algo sadio, bom e é um princípio do Evangelho. Dizendo isto, eu digo para explicar por que eu começo o meu dia pegando logo o que eu não quero, o que eu não gosto, o que não me agrada, o que não me faz bem, o que não me estimula, o que não me felicita. Ao contrário, o que me entristece profundamente. Mas por que eu faço isso se eu tenho a liberdade de não fazer? Claro que eu tenho a liberdade de não fazer. O problema é meu. Eu ponho o que eu quiser no ar. Ou não ponho nada. Ou se quiser, saio do ar e fecho a TV. E digo bye bye planeta Terra, acabou. É uma liberdade que Deus me deu. Inclusive de dizer tchau, de hoje em diante não tem mais, vem ver TV. É o último segundo, tchau gente. Poderia ser. É uma liberdade que Deus me deu, estou livre. Não tenho obrigação com câmera, vem ver TV, com mídia, com Facebook, com ninguém. Meus compromissos são com Deus e com entes concretos na vida. E tenho compromissos com todos aqueles que eu possa fazer bem usando mídias e meios. Mas as mídias e os meios são relativos. E mais, o Evangelho chegou até aqui sem eles, e se precisar continuar sem eles, continuará sem eles. O Evangelho continua sem televisão, sem internet, sem Facebook, sem nada disso. Ele não continua sem gente. Ele não continua sem corações sinceros. Ele não continua sem sementes caindo em boa terra. Ele não continua no reinado do joio. Aí ele se torna apenas a ira do cordeiro, não a boa nova da vida. Também dito isto, eu quero chamar o que me desagrada. Por que eu chamo o que me desagrada? Porque afeta muita gente. Se não afetasse ninguém, eu não chamaria, não tenho nenhum interesse. Eu recebo todos os dias uma quantidade enorme de posts de gente que eu olho e digo, esse cara está fazendo mal às pessoas, ou a um grupo pequeno, ou só a ele mesmo, com o que ele ensina de errado. Aí se eu vou concluindo que ele está fazendo mal quase que só a ele mesmo, está falando sozinho, ou que é um grupo muito pequeno que o ouve, eu nem digo nada a respeito, porque se eu postar, ele vai ter no dia seguinte 1000 vezes mais atenção do que tinha antes, se ele for um desconhecido. Eu não estou a fim de promover o que é engano, só para dizer que ele está enganado e fazer do engano dele um engano muito mais conhecido. Agora, se por conta própria ele fizer o engano dele conhecido e muita gente começar
a ficar angustiada, eu tenho o dever no Evangelho, como um irmão em Cristo mais velho, mais maduro, desassombrado, desapavorado e que tem convicção do seu chamado em Deus para pregar o Evangelho e dizer também o que não é Evangelho num mundo de tantas falsificações, é que eu estou fazendo a mesma coisa desde os 18 anos de idade. Estou ficando cada dia mais velho, daqui a pouquinho eu vou estar idoso. E os que envelheceram comigo sabem que não tem novidade em mim, em nada do que eu digo, do que eu penso, de como eu sou e de como eu sempre falei. Por isso eu chamo um vídeo translocado do Silas Malafaia. Não sei quando ele disse isso, foi ontem, anteontem, mês passado, ano passado, eu não sei. Só sei que hoje o meu Facebook amanheceu entupido desta asneira, desse assinte, dessa grosseria e desse ato de autoentregação. Porque um cara que vai para a televisão defender que ninguém toque nos ungidos do Senhor, ele incluído, que ninguém fale mal de pastor ordenado por instituição evangélica, porque são ungidos do Senhor, porque as instituições evangélicas são os representantes de Deus na terra. Ele é católico e não sabe, muito mais católico do que o Papa Francisco, que não acredita nessas coisas tanto quanto Silas diz crer. Terceiro, ele diz que mesmo que seu pastor seja um ladrão, você não pode denunciar o roubo, a ladruagem, a mentira e a hipocrisia como discípulo de Jesus, porque você é um ente de segunda categoria. Se um ladrão for ungido pastor por uma instituição religiosa evangélica, ele ganha o poder do Alibabá, a unção do Alibabá, segundo Silas. E falar do ladrão e dizer: ladrão, pare de roubar, ainda que você seja uma mula. A mula de Balaão, na Bíblia do Silas, perdeu a autoridade para confrontar o profeta insensato, porque ele é ungido do Senhor. Não se poderia dizer mais nada. Paulo não poderia chamar Caifás de parede branqueada. Nem Jesus dizer tudo o que disse, eles eram todos os ungidos da instituição religiosa. Esses caras são judeus e não sabem, são católicos medievais, e Francisco já não é, e eles continuam. São macumbeiros, são maldizentes, são aqueles que defendem os roubadores, em defesa própria. Quem defende o que o Silas Malafaia está defendendo, está fazendo autodefesa. Veja você. Eu fico vendo uns caras que nem tiraram a fralda, que chegaram agora no Evangelho na internet julgando o pastor. Eu digo, que é esse cara? Para aí, congela aí. Ilustríssimos discos aí. Deixa a imagem dele lá frisada. Deixa meu áudio aqui. Bom, Silas, eu não sou novo em lugar nenhum. Eu vi você andando de fralda, na Maranata, tocando bateria no Paulo Brito. É comigo que você está falando. Eu estou aqui na internet, e na internet não tem ninguém dizendo coisas mais significativas, com mais repercussão a seu respeito do que eu. E não sou anônimo, tenho a cara de fora, a barba de um velho, o olhar de um homem cansado, para quem você não pode mentir, porque eu conheço verrugas em regiões escusas do seu ser. Rode. Conhecidos recalcados, com dor de cotovelo do sucesso dos outros. Frisa. Meia dúzia de idiota, de imbecis, travestido de crente, que essa...
Friso e deixa meu áudio aberto. Um indivíduo que fica avaliando o significado dos outros pelo que ele entende que seja sucesso ministerial. Sucesso ministerial é tempo de TV, sucesso ministerial é dinheiro na conta bancária, sucesso ministerial é secundagem de aparição em mídia, sucesso ministerial é jato particular, sucesso ministerial é isso? Você é discípulo de quem? De que ayatolá, de que sheik islâmico? Ou de que guru da nova era? Ou de que espírito cultuador de Mamon você se oferece para ser cavalo e incorporador? Porque o espírito do Evangelho, Malafaia, é daquele que diz que aquele que ama o que você ama, o amor do Pai não está nele. Aquele que chama o que você chama de sucesso se tornou abominação diante de Deus, porque o que você chama de sucesso é o que Jesus chama de derrota. É o que Jesus diz que não acompanha os verdadeiros profetas, e sim os falsos profetas. Ai de vós, ai de vós, ai de vós, Silas. Você não sabe de que espírito você é. O Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Roda! Essa gente não é crente? Porque quem calunia pastor e fala da igreja não pode ser crente. Friso! Vou dar um... Silas, quem fala de pastor ladrão não pode ser crente, Silas. Todo crente recebeu de Deus a autoridade, não só para sair do lugar da ladruagem, mas a autoridade para confrontar serpentes e escorpiões e todo o poder do diabo. Quanto mais pastor ladrão, Silas. Roda. Conselho para você: fica longe de participar de divisão, de calúnia e difamação de pastor. Fica longe disso. Quer arrumar problema? De calúnia e de difamação, sim. Vigie sua língua. E o primeiro a divulgar seria, a controlar a língua, seria o Silas. Porque eu já o acompanho há 40 anos e eu não sei mais que Silas é esse. Eu já vi todos os Silas que defende os que hoje acusa, que acusa os que defendeu, o Silas que muda de lado, o Silas camaleão. Então, de fato, calúnia, difamação é pecado, porque é injustiça. Agora, o que ele está te chamando de calúnia e difamação é outra coisa. É dizer a verdade contra aqueles que ele chama de ungido do Senhor, ainda que sejam ladrões. Vejam. A tua vida entra nisso. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Para. Na realidade, ninguém tem que se meter nas intimidades de ninguém. Mas ele, ao invés de tratar do que fosse intimidade, pecado pessoal, deslize pessoal do indivíduo, que você soube, viu, sentiu, deixa Deus cuidar. Se você não está se sentindo bem porque a incoerência é demais, mude de lugar. Mas aí ele, ao invés de ficar aí, ele vai e lida justamente com aquilo que se torna social no pecado, que é o roubo da contribuição do povo de Deus. Não é aonde o pastor deslizou com o pinto. É aonde ele meteu a mão roubando a confiança de todos. O exemplo não podia ter sido mais horrorosamente contra ele próprio. Solta. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Cai fora. Vai embora. Só não arruma problema. Não toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Para.
Eu já vi gente morrer porque tocou em ungido do Senhor, ladrão e safado. Deixa eu dizer uma coisa, se esse fosse o caso, eu teria morrido aos 18 anos, aos 19 de novo, aos 20 de novo, aos 21. E olha, dos 26 em diante, eu teria morrido todo dia. Porque eu passei a década de 80 batendo em pastor ladrão para todo lado. E ele aplaudia. Aplaudia, dizia, ei varão, tem fita gravada aí. Dele em pé em plataformas ao meu lado, gritando assim, aleluia, aleluia, é isso aí, vai varão. É que vocês não têm ideia, vocês nasceram ontem. Eu aqui digo para o Silas, eu conheci esse cara de fraldão. Pois bem, sei o histórico inteiro. Por que ele não diz nada a meu respeito? Ele não pode. Ninguém pode contra a verdade, senão em favor da verdade. E mais, o que eu estou dizendo aqui tem milhares de testemunhas. Não aconteceu num recanto escondido. Pois bem, está aí ele, fazendo essa apologia, dizendo para os indivíduos que já viu gente morrer, porque disse que um ladrão era ladrão. Não, meu querido, eu nunca vi ninguém morrer por ter profetizado a verdade. Eu vejo morrer aqui no Papo de Graça, a gente vê, só nos últimos 8 meses a gente viu 2 mortes por disciplina súbita. No espírito de 1 Coríntios 5. Mas foi porque o indivíduo recalcitrou contra os aguilhões. Porque se fosse o caso, quem tinha que ter morrido aqui era eu. Eu é que enfrentei, eu é que denunciei, eu é que faço isso, eu é que estou aqui. E os meus pequenos problemas de saúde são mínimos, considerando o que eu me dei e me gastei na vida por paixão alucinada pelo Evangelho. Ainda assim, o preço que eu pago é muito baixo. E se der moleza, meu amigo, eu que não tinha jamais planejado isso, acabo ficando aqui até os 90 anos, só para contrariar. Roda! Irmão, já vi gente morrer. Eu estou falando aqui, eu já vi gente morrer. Meu irmão, isso é coisa muito séria, meu irmão. Meu irmão, não toma atitude contra pastor. Não entra nessa furada, não vai? Para! Não toma atitude contra pastores? Não, meu querido. O problema é outro, não se jogue contra o Evangelho. Foi a única coisa que Jesus advertiu, foi: não corra de cabeça contra a pedra, a rocha da esquina. Não pule contra ela e nem a evoque contra você, porque se você cair sobre ela, você vai se esborrachar, e se ela cair sobre você, você vai ser reduzido a pó. A única coisa que Jesus diz, dizendo cuidado em relação a ele, ao Evangelho, tem a ver com a palavra. Não vá contra a palavra. Ele não diz não vá contra os apóstolos, não vá contra Pedro, não vá contra aqueles que eu chamei. Não, ele não diz nada disso, ao contrário. Aos apóstolos ele diz: não proíbam ninguém, não se metam. Quem não é contra vocês já está em favor de vocês. Mas veio Silas e comete a blasfêmia de colocar-se no lugar de Jesus, dizendo: quem não é contra mim, quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha e piora. Quem não é contra os pastores é contra Jesus, e quem não ajunta com os pastores, contra Jesus espalha. E pior, quem não fica calado diante de um pastor ladrão, tendo no máximo a liberdade de sair de lugar e deixar para trás toda a mentira, a roubalheira, a ladruagem, quem não fizer isso vai ser amaldiçoado por Deus, porque Deus não permite profecia contra ungidos pela igreja evangélica que sejam ladrões, mentirosos, falcatruentos, nojentos, abjetos. Mas Deus diz: eu me solidarizo com a mentira deles. Eu me ajunto ao ajuntamento solene e iníquo deles.
Eu compactuo com a mesa dos demônios. Eu como o pão da ladruagem. Eu como. E eu não digo ai daquele. Só digo ai daquele para quem ousar dizer que roubo é roubo, que mentira é mentira, que engano é engano. Ai. Silas, se você fosse aquele Silas que eu conheci até há 10 anos atrás, eu não ia dizer nada, porque até 10 anos atrás tudo que você dizia não acontecia, não fazia nada em lugar nenhum. Até há 5 anos atrás, você dizia, não gerava pouco, só na Assembleia de Deus. Mas de 1 ano e meio para cá, as coisas que você diz geram uma estupidez nacional, problemas nacionais. Você se tornou o que você sempre sonhou, um ayatolá, um atolado, ayatolá, sem escrúpulo, camaleônico, à venda, porque eu sei. Hoje você custa mais caro, mas eu me lembro do tempo que você custava só $40 mil por mês. Hoje você está valendo milhões nos negócios políticos, nos negócios gospel, em muitas outras coisas. Por falar nisso, quanto foi que a Forbes te pagou pelo processo que você fez contra ela? Vingou o processo? Por que você não nos conta como foi verdadeira a sua fala? Vou processar lá onde dói. Não doía, não podia, não conseguiu, não conseguirá. Está caladinho porque é melhor não tocar mais no assunto, exceto nos que lhe interessam. Só que, meu amigo, por enquanto eu estou aqui. Quando eu não estiver aqui, estará gravado. O pessoal vai apertar play. Mas você não vai mentir de graça. Infelizmente, era isso que eu queria dizer no início desse programa, virando agora esta página desagradável.